Toca em mim, Senhor. Efatá, abre os meus sentidos. Sim, Jesus, eu quero ouvir tua voz. Minha língua se desdobrará. Boa tarde. Tá todo mundo cansado aqui, né? De pular. É bom que espanta o sono, não é, pessoal? Quem de casa aí tá cansado, espanta o sono. Vamos lá, então. Vamos, então, a gente vai continuar, né? O nosso dia, o nosso retiro de carnaval. E com muita alegria também, nessa tarde, quando a gente louva... Ah, eu esqueci, vocês não estão me ouvindo? Vamos lá, então. Nessa tarde, nós somos convidados, né, também a refletirmos um pouquinho sobre a pessoa de Jesus na nossa vida. Né? Então, ontem, como a Lê falava, nosso retiro, a gente está tendo a graça de acompanhar a Trindade Santa, né? Deus que é Pai e hoje o Filho, a pessoa do Filho, que muito vem nos ensinar. Veio nos salvar, veio nos ensinar, veio fazer conosco um caminho. E hoje nós somos chamados a refletir nesse caminho de Jesus, o que ele nos ensinou, a sermos irmãos em Cristo. Irmão em Cristo. E no mundo de hoje, eu vinha de um tempo para cá refletindo, quando a gente... olha também, né? Faremos nele a nossa morada, fazer nele a nossa morada, sermos irmãos em Cristo, né? O poder da unidade, da fé e da oração em comum, de uma oração em comum, de uma oração que é uma oração, é uma única oração. E isso nós temos essa graça de vivermos, né? Em comunidade, na igreja, quanta igreja que somos, De manhã a gente refletia sobre o batismo, né, onde a gente é introduzido e ali a gente se torna filhos, né, filhos, e aí ali faz essa graça da gente compartilhar. A partir do nosso batismo, a gente poder falar que somos irmãos. Um dia desses, eu sou Flávia, eu não me apresentei, né? Eu sou Flávia, consagrada da comunidade. Sou professora, minha profissão é ser professora, sou educadora, né? E nessa semana eu estava na escola e um dos meus alunos estava meio que brigando, né? Aquelas discussãozinhas de criança. E um falou assim, para, não briga não, a gente é irmão. Aí o outro, eu não sou seu irmão. Né? Porque a outra, ela já tem uma vivência cristã. Ela, não, somos sim, ó, naquele lá, em Jesus. Aí a gente aqui fica feliz, né? E aí eu falei assim, isso mesmo, você vai à igreja, isso ela está dizendo, aí a gente vai explicando a criança, né? Porque o outro não sabia. Mas ela levando isso. E o que eu achei bacana foi ela quando viu, né? A partir do que ela viu uma discussão, ela viu ali uma discussão, o que ela lembrou? Para, você é meu irmão. Nossa, que profundo, né? Uma criança, ela parou, porque ela ouviu lá, né? Que ela também vai à igreja, vai na missa. E ela ouviu que a mãe dela falou isso. Na catequese, ela está começando, falaram isso para ela. Estão ensinando, né? A igreja está ensinando a ela. E bonito de ver quando ela olha e reconhece que se ele é meu irmão, eu não posso brigar. Não posso fazer mal para ele. E ali uma simples criança nos dá tanto ensinamento. Né? E quando eu refletia nesse tempo para hoje da nossa vida, né? No retiro de carnaval... nós vamos olhando as realidades que nós estamos vivendo e a gente, adulto,
de caminhada, e aí a gente não estamos, muitas das vezes, né, se comportando como irmãos em Cristo. O irmão em Cristo que vai ao encontro. O irmão em Cristo que, em Jesus, pelos seus ensinamentos, eu quero para a minha vida. Eu quero fazer também essa morada. E uma vez que a gente se identifica, né, quando a gente se identifica no sentido de conhecer, reconhecer que o batismo, né, é o nascimento, é o nosso nascimento para uma vida nova, uma vida em Cristo. Por isso, quando a gente fala, nós enquanto igreja, a Alessandra falava de batizarmos quanto pequeno, porque toda mãe quer, quando tem o seu filho, quer batizar? Porque temos consciência do que é o sacramento. Se tornar filho, estar ali inserido, né, nesse corpo que é a igreja. E ali, claro, né, educá-lo para ter essa vivência. E é um caminho que os pais, os padrinhos vão fazer, né? E como a gente refletia ontem, quando a gente é criança, a criança ela depende do pai, não é? Quando criança, né, a gente depende dos pais para viver, né? E também nós dependemos da vida em Deus para viver. Por isso somos batizados. Para termos consciência de que esse batismo me torna o quê? Dependente. Né? Eu preciso de Deus para viver. Eu preciso. Nós precisamos. E a gente vai entendendo esse contexto, à medida que a criança precisa do pai, o pai faz tudo pelo seu filho, mas também precisamos reconhecer o papel do filho. Jesus, né, quando o pai envia Jesus, ele enviou Jesus para quê? Para quê? Pode falar aí, quem está no chat. Foi para ficar legal, porque ele achou que... Não, mas foi para nos salvar a humanidade. O pai envia Jesus, envia o filho, né, para trazer na terra essa pessoa que é assim, ó, sentiu dor, né? Jesus veio e sentiu-se sozinho, sentiu medo. Partilhamos um pouquinho disso hoje na experiência da manhã, na experiência com a adoração. Partilhamos. E aí vamos entendendo um caminho que nós precisamos passar também, quando, à medida que eu me reconheço, que eu sei, né, da graça, do batismo para a nossa vida, que é me tornar um com um corpo que é a igreja. Com um corpo que é a igreja. E aí eu vou cuidar do outro como meu irmão. Aquele é meu irmão, né? Em várias passagens, né, a gente vai vendo que Jesus fala muito dos irmãos, né? Do cuidado, do ir até o encontro do irmão. Várias passagens tem, né? Que a gente pode passar por esse reconhecimento, né? E como eu vou dizer, à medida que a gente vai conhecendo Jesus, a pessoa de Jesus na nossa vida, é impossível a gente não mudar de vida. À medida que a gente vai adentrando no conhecimento da pessoa de Jesus, do conhecimento de Jesus sobre a minha vida, sobre a nossa vida, vai havendo em nós mudanças. E quando eu vou vendo, vou olhando, vou reconhecendo as maravilhas que foi o tempo que Jesus esteve, a forma que ele chegava aos irmãos, aos outros, ele precisa ser para mim o quê? Fonte de graça, né? De aprendizado. E aí, à medida que a gente vai conhecendo, né? Que a gente vai permitindo se conhecer Jesus, é impossível a gente não mudar e é impossível não querer o melhor para o outro, para o irmão. Para o irmão. É impossível. Porque
quando Deus envia Jesus para nos salvar, foi porque Deus queria o melhor para quem? Para a humanidade, né? E aí o Filho vem, passa pela cruz, passa por todo aquele caminho de cruz para nos salvar. É o que a gente falou, Jesus era Jesus, ele podia, né? Precisava passar pela cruz. A Trindade, né? Estava ali. Mas não, precisou, porque ele foi fazendo conosco um caminho de ensinamentos. Como eu me comporto, como eu vou até o meu irmão, o que eu desejo, o que eu desejo. E nas relações humanas hoje, quando a gente olha tudo o que a gente passa, né, o que está se perdendo é o quê? Os ensinamentos de Jesus. E aí eu já não olho o outro como meu irmão. Primeiro eu, né? Eu preciso ter o melhor, eu tenho que estar melhor, eu tenho que estar mais acomodado, sair do meu lugar para dar lugar para o outro. Não, eu conquistei esse lugar. E aí tantas coisas a gente vai, né? Lembrando, pensando. E ao refletirmos hoje, né, a pessoa de Jesus, sobre a nossa vida, sobre a nossa vocação, de termos hoje em comum, o que é em comum? Não é a Flávia sozinha. Hoje sou portadora de um carisma, sou consagrada ao carisma dom de Deus. E também não é a comunidade sozinha, porque a gente é um. É unidade, é com o todo. É com o todo. E aí eu confiar, à medida que a gente se coloca, reconhece Jesus, eu me coloco também naquela pessoa que vou vendo o poder da minha fé, da fé e da oração em comum com o outro, em comunhão. Hoje, quando a gente, né, hoje estamos vivendo a gente tem falado, estamos aí pouco tempo aí ocorrido da guerra. Ontem eu fui à Santa Missa e eu louvava muito a Deus uma fala do sacerdote, que ele dizia que nós estamos, e depois eu ia olhando tudo que Deus queria para nós no dia de hoje, né? Ele falava que nós pessoas, né, a gente está muito acostumado em falar só as palavras negativas. Então a gente fala assim, eu sou contra o aborto. Somos contra o aborto. Eu sou contra a guerra. Eu sou contra um namoro desregrado. E ele falava que a gente precisa desmistificar isso e mudar essa palavra contra, que traz um peso. Né? Já traz aquela, eu sou contra, então o outro já me vê como se eu estou o quê? Rebatendo. Estou conseguindo entender? E aí usar, tipo assim, eu sou a favor da vida. Sou a favor da vida. Eu sou a favor da paz, do diálogo. Eu sou a favor de um relacionamento verdadeiro, de um relacionamento que olha cada fase da sua vida. Consegue entender? É uma mudança de uma palavra, uma palavrinha. E aí ontem eu estava na Santa Missa, eu refletia do que Deus queria para a gente hoje, ficou meio confuso dentro de mim, sabe, irmãos? E eu falava, mas é isso. Porque à medida que a gente vive um caminho de conhecer a pessoa de Jesus sobre a nossa vida, a nossa fé e o nosso amor por uma unidade precisa trazer palavras. No mundo de hoje, palavras positivas. Obrigada, irmã. Palavras positivas. Palavras que não soam um peso. Peso, a vida já está nos dando demais. 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 E aí eu vi que tinha tudo a ver, né? Porque Deus é bom, né? Deus é uno. Ele sabia que eu estava na Santa Missa hoje, mas, Senhor, pelo dia de amanhã, né? A gente entrega, né? A gente entrega aquela Eucaristia, a gente entrega, né? Assim que o cristão vive, né? E aí, desse poder da unidade.
Esse poder da unidade. Então, ontem eu louvava a Deus e falava, não, então eu preciso parar também, né? Então, agora eu vou tomar posse da minha vida. Eu sou a favor da vida, eu sou a favor da paz, eu sou a favor do diálogo, porque a gente tira essa palavra de peso, né? E aí a gente consegue dialogar, porque a gente já não chega negando, porque talvez aquele outro irmão chegue e acha que o aborto não tem nada a ver. Aí você diz, não, eu sou contra o aborto, ele já vai te olhar meio assim, não vai? Eu disse, não, mas eu sou a favor da vida, porque a vida, e ali a gente tem que dar testemunho. Testemunho. E dizer o porquê que somos a favor da vida, o porquê que somos a favor da paz. Mas por quê? Porque nós temos um Deus, na pessoa de Jesus hoje, que vem nos dar, né, esse estalo, né? A pessoa de Jesus que veio e aqui na terra deixou para nós ensinamentos. Deixou ensinamentos. Deixou ensinamentos. Ó, chega lá, falar a verdade. Jesus, em algum momento lá, quando ele via os discípulos ou aquele povo fazendo coisa errada, ele já chegava lá, para agora, tá errado, e brigava. Não. Ele chegava e dava uma... ele sabia o momento certo, era Jesus, né? Então a gente pede essa graça, né? E eu peço todo dia, né? De chegar e usar uma parábola, de chegar e usar uma palavra que vá trazer ali a paz, não o apontamento. E assim a gente aprende a viver como irmãos. Como irmãos que professamos uma fé, né? Professamos uma fé. E uma fé que ela é em comum, ela é una. Ela é una como um todo. Eu não tenho uma fé, a Camila não tem uma fé, a Tati não é uma fé. Todos nós temos uma fé, uma única fé em Jesus, naquele que nos salvou. Essa é a nossa fé. É ali que a gente se apoia, é ali que a gente vive, é ali que eu tiro as minhas forças. Conseguem entender, né? Quando a gente vai olhando. E muitas das vezes a gente se perde no caminho, porque às vezes eu rezo muito bem, oro muito bem, vivo a minha fé, mas aí quando eu estou com outro, aí eu não tenho paciência, eu não consigo ouvir o outro, eu só fico dizendo que eu não tenho paciência, e vai embora, né? Eu não trato bem o meu irmão, né? E aí eu estou o quê? Fazendo o contrário. A gente vive o contrário. Né? A gente vive o contrário. Sei que não é fácil, né? A gente, dentro da comunidade, vive uma vida fraterna e comunitária. E quanto que a vida fraterna e comunitária nos ajuda a amadurecer na fé e na oração e no amor. Por quê? Porque a gente vai aprendendo, assim como Jesus. Saber que aquele irmão não tem um temperamento igual ao meu. Saber que aquele irmão, ele amanhece de um jeito, eu já amanheço do outro. Saber que aquele irmão é de um jeitinho, eu sou de outro. E que nada disso nos torna maior ou menor, né? Melhor ou pior. Mas porque somos irmãos. E aí a graça de viver uma comunidade, uma fraternidade. Essa é a graça. Dessa diversidade. Dessa diversidade. Né? E aí a gente vai entendendo todo um contexto a qual o Senhor quer falar conosco hoje. Como eu estou agindo com o meu irmão, com a minha irmã? Como é que está o meu relacionamento? Como que está se dando esse meu relacionamento? Né? E ao conhecer um pouco de Jesus, a gente vai trilhando, né, um caminho de amar mais. À medida que eu vou trazendo Jesus para a nossa vida, eu vou aprendendo melhor a amar o nosso irmão. Porque não adianta a gente amar a Jesus, seguir a Jesus e não amar o irmão, né? E não amar o irmão. Há algo errado, não caminha junto. Não está caminhando junto. Porque não foi isso que Jesus me ensinou, nos ensinou.
À medida que eu vou conhecendo, vou deixando Jesus entrar na minha vida, na nossa vida, e fazer em mim morada, com os seus ensinamentos, eu vou conhecendo, eu vou conhecer e amar mais o meu irmão. E vou amando o meu irmão. Pode até ser que a gente tenha alguns irmãos que a gente não tenha uma afinidade. Afinidade é diferente de amar, tá? Tomar muito cuidado com isso, né? Porque hoje veio aqui estar com a gente aqui, gente, muita alegria, uns irmãos da missão lá de Lagos, né? E é legal ver, porque a gente viu na televisão ontem, eu falei, gente, vi na televisão ontem, né? Aí, né? E aí hoje está aqui. Eu pensei, que legal, não imaginava viver isso, gente. Né? Mas eu posso não ter afinidade com aquela minha irmã. Qual é o seu nome? Hã? Maria? É Maria? Ah, tá. Eu não tenho atividade, né? A gente não é íntima, somos íntimas? Não. Mas pela graça que me une, enquanto fé, enquanto igreja e mais enquanto carisma, quando eu vejo a irmã, alegra o coração. Eu não tenho intimidade com ela, mas eu vou amar. Se ela precisar de mim, às vezes eles mandam lá recadinho da rifa. Você, não é, irmã? Lembrei, viu? Ela, gente. Né? E que alegria, porque eu me sinto uma. Eu me sinto uma com ela. Com ela, por uma graça. Por uma graça de fé, de irmã, mas por uma graça que vai um pouquinho além de uma graça do carisma que nos une. Claro, né? Somos portadores do mesmo carisma. E assim também com fé, porque quando a gente aqui se colocou hoje na hora da adoração, que a nossa irmã pedia para a gente rezar, por aqueles que estão lá vivendo aquele tempo de guerra, pelos corações aflitos, eu preciso me sentir um com aquela dor daquele irmão. Não é se sentir indiferente. Indiferente. Quando aconteceu o desastre em Petrópolis, né, eu tive minha mãe que falou assim, graças a Deus eu não moro lá. Né, a gente usa errado, né? Graças a Deus eu não moro lá. Tô aqui. Que bom que a gente não mora lá, não estamos passando por isso, mas a gente precisa ser um com eles. O que a gente pode fazer? Né? Não é dar um alívio, porque eu preciso compartilhar. E quem me ensinou isso? Quem ensina isso a nós cristãos? Jesus. A pessoa de Jesus. Né? Jesus que quando chegava aos locais, ele se retirava, ele fazia ali a profissão de fé dele, ele fazia a oração dele ao Pai, mas sempre as orações de Jesus ao Pai era pedindo por quem? Por nós, pelos filhos, né? Mesmo Jesus ali sendo filho de Deus, ele pedia, fazia oração ao Pai, mas também ele pedia por nós. Porque somos filhos também. Somos filhos também. E aí a gente precisa aprender a se comportar também, né? Na alegria de reconhecer um Deus que é Pai, como nós refletimos ontem com os nossos irmãos. E hoje também na alegria de vivermos e nos aproximarmos de Jesus Filho. De Jesus Filho. O Filho que obedece, o Filho que ouve a voz, né, do Pai e atende. Mas por que atende confiante? Porque vive com Deus uma intimidade por meio da oração. Porque o cristão que não reza, não ora, não vai ter a fé ali alicerçada. Vai ter? Vocês concordam que tem? Alguém que não reza, vai ter uma fé alicerçada? Não. Caiu uma chuva, levou sua casa, acabou a vida daquela pessoa. Porque não rezava, não tinha uma intimidade com Deus, com a pessoa ali, né? Com Jesus, uma pessoa que teve, que veio, que mostrou, caminhou aqui nessa terra, né?
E aí a gente vai entendendo um caminho a qual hoje nós precisamos passar. Como nós estamos? Como eu refletia muito para a minha vida, né? Como eu estou, eu, Flávia, como cada um de nós estamos na vivência de um caminho de irmãos. Entendendo e confiando no poder que a unidade da nossa fé e da nossa oração em comum, ela pode mover os céus. Ela move. Ela move. O cristão, quando se reúne, o cristão, quando ora numa oração de poder, ele realiza, ele vai ver ali naquele brotar, naquela oração, uma graça. Uma graça. Não, às vezes, é a graça que a gente deseja, mas uma graça, aquela graça a qual o Senhor sabe que é o melhor para a nossa vida, né? E a gente crê, porque eu creio. Todo mundo aqui crê? Pode falar. Quem crê aí, levanta a mão. Eu creio. Quem de casa aí crê, ó, levanta a mão, né? Porque a gente crê na palavra. A gente crê. Jesus foi aquele que veio para trazer isso, para trazer a nós a esperança da vida, para nos mostrar que mesmo diante de qualquer dor, é possível contemplar a ressurreição, é possível contemplar a alegria, mas tem que passar por ela, enfrentar, né? A gente fala, vamos enfrentar o desafio, não é verdade? E a gente vai passar. Não é fácil. Porque quando a gente está no nosso caminho com Cristo, a gente acha que as coisas vão melhorar, vão ser mais fáceis, né? E a gente vai vendo os apertos da vida. Mas se ficarmos só parados nisso, é porque a gente não está abastecendo em nós a nossa espiritualidade, a nossa oração, a nossa fé. A fé ela vai ser abastecida com a nossa oração, com a nossa vivência, com aquilo que a gente procura para ler, com os irmãos que a gente procura para ter ajuda. Quantas vezes, né, eu na minha caminhada, né, temos aí caminhando para 18 anos, tenho 18 anos caminhando de vida consagrada. Eu também já era de paróquia antes. E quantas vezes e até hoje, quando eu não estou bem, quando a gente está meio que titubeando, né? Parece que a gente está meio assim. Eu tenho um irmão que me dá o quê? Força. Quanto é bom quando a gente conta com o outro, com o irmão, que me conhece sem mesmo eu ter falado nada. Porque ele rezou. Flávio, olha, eu rezei ontem, né? E Deus me deu essa palavra. Fica com ela aí. Não sei se já aconteceu com vocês, porque comigo já. E já deve ter acontecido, porque quando a gente vive em comunhão e quando a gente vive numa vida fraterna e comunitária, buscando em Jesus sermos filhos amados, que somos, a gente tem essas experiências. A gente consegue contemplar essas experiências. Agora, se a gente não contempla, é porque está faltando alguma coisa. Está faltando. Talvez faltando o meu contato com a palavra, para que eu possa conhecer mais a pessoa de Jesus, né? Sobre a minha vida. A pessoa da Virgem Maria sobre a minha vida. A vivência dos apóstolos sobre a minha vida. Está aqui, ó, está na palavra. Como eu estou trazendo ela para a minha vida. Né? E aí a gente vai alicerçando. E aí a gente vai olhando a graça de Deus. Né? E está na palavra lá, em 1 João, tá, né? Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, jaz ainda nas trevas. Como está na palavra. Né? Então não adianta a gente... Eu estou bem, estou muito bem aqui na minha vida, né?
estou seguindo, mas não faz um favor para o irmão, odeia o irmão. E quanto hoje estamos vivendo experiências, né, dentro da nossa sociedade de ódios, né? Quando a gente vê uma guerra se levantar, é porque a gente não quer ouvir, né? É porque a gente quer que só que a nossa vontade prevaleça. Só o meu bem, o outro. E aí por isso que as guerras se levantam. E talvez a gente vê hoje uma guerra e vamos orar para que o mal não aconteça. Mas a gente tem que entender que quantas as vezes no nosso coração levantado muralhas por conta de falta de abertura do nosso coração em estar diante daquele que é, de Jesus, né? Então, estão conseguindo compreender? Pessoal de casa aí, qualquer coisa, põe no chat, a gente ajuda. Né? Um caminho de fé e um caminho de oração que hoje a gente precisa quanto cristão, mais do que nunca. Mais do que nunca. Mais do que nunca. Eu já muito partilhei com vocês, quem já ouviu aí um pouquinho meu testemunho, né? E hoje eu fazia me lembrar de uma experiência que eu tive de oração, né? E eu era muito novinha ainda. E aí eu lembro que assim que eu caminhava, já iniciei na comunidade, eu estava passando por ia descobrir uma doença, estava lá descobrindo, e aí a gente tinha adoração no nossa casa de missão, era casa de missão, né? Ali no Coelho. E aí, quando eu cheguei, estava tendo adoração, só sei que eu me prostrei lá e começava, porque eu, né, não sabia o que eu tinha, e eu lembro que eu me prostrei lá, chorava com os irmãos, né? Aí um irmão chegou para mim e falou assim, olha, Flavinha, Deus falou que vai te curar. Ele vai te curar, fica calma. Gente, eu peguei aquela palavra para a minha vida. Peguei ela, não vou ter mais medo, né? E ele vai fazer exame, e opera, e perde, vai, passei por muitas coisas. Na hora eu falei, vou falar com aquele meu irmão. Porque que negócio é esse que ele falou que orou e disse que Jesus ia me curar. Mas ele não me curou, porque eu tive que operar, né? Fazer um monte de coisa. Aí uma oportunidade que eu tive, né? Depois de eu em repouso, né? Tive que ficar uns 3 meses de repouso. Eu ia vendo o quanto Jesus me curou. Mas não do jeito que eu pensava. Porque às vezes a gente quer uma cura quando ora. A gente quer uma cura porque eu creio em Deus. Eu quero uma cura que tire aquilo de mim, que afaste de mim, que me cure, que eu não vá para uma mesa cirúrgica, que eu me cure e não aconteça isso. Não, mas às vezes eu preciso passar, como hoje na adoração Deus falava. Eu preciso passar por aquela dor. Eu preciso passar por aquilo, para ali eu ter vida. E só depois, quando eu voltava na minha médica, que caiu a minha ficha. Quando ela falou assim para mim, Flávia, graças a Deus, porque eu sei que você confia em Deus, que a minha médica ela é evangélica. Graças a Deus a gente tirou, no caso nessa cirurgia eu perdi o meu útero, né? Graças a Deus a gente tirou o seu útero naquela cirurgia que foi muito ruim. Fiquei 3 meses de repouso, que eu perdi muito sangue, né? E eu dizia, por quê? Porque saiu o resultado, o tumor é maligno, e se você não tirássemos o seu útero, a gente teria que estar te operando de novo para retirar, porque o seu tumor foi maligno. Aí na mesma hora, sabe aquela luzinha? Sabe? Você lá no consultório médico faz plim, a cura. Tá vendo? Porque eu imaginei do meu jeito, na minha fé, sabe como? Muitas das vezes, de uma fé pequena. De uma fé fragilizada. De uma fé fragilizada que eu estava naquele momento. Né? Que eu estava naquele momento. E aí eu tive que viver várias outras realidades. Por quê? Porque em nenhum momento eu me queria me separar do Cristo.
me separar da vida que Deus queria me dar e que quer nos dar hoje. E que nos quer nos dar hoje. E aí a gente precisa... quando eu estava na capela, Deus trazia uma palavra, eu nem ia falar isso, meus amados, de repreender. Deus, quando eu estava na capela, meu coração estava um pouco inquieto. E o Senhor dava essa palavra, repreender. E nem eu ia tocar nesse assunto. Mas a gente vai fazer sempre a vontade de Deus naquilo que vai ao nosso além. E isso foi repreender. Repreender, às vezes, coisas maléficas do mal que vem sobre a nossa vida e que a gente titubeia, fica com medo, porque a minha fé está fragilizada. Porque a minha vida de oração está fragilizada. Fragilizada. Porque os meus relacionamentos de irmão estão fragilizados. Eu quero fazer tudo sozinha, eu dou conta sozinha. Não, para que botar alguém comigo? Não, eu dou conta sozinha. E a gente não vai percebendo que a gente está ficando fragilizado. Fragilizado. E naquele momento que a médica falava comigo, a luzinha acende, tipo assim, acorda, tá vendo? Aí na mesma hora eu procurei meu irmão de comunidade e falei, irmão, de fato, eu fui curada. Eu fui curada. Eu fui curada. Sabe? Agora, às vezes, a gente numa fé, uma fé que não está enraizada por tudo aquilo que foi a vivência do Cristo sobre a nossa vida, não foi fácil para Jesus carregar a cruz, foi fácil. E a gente, às vezes, Pai, quer orar a Jesus e que tudo se acabe, né? Acaba a dor, acaba o sofrimento, mas cadê o nosso enfrentar? E dali dar testemunho para o outro de que isso é a minha alegria. Essa é a minha alegria. Fazer a vontade de Deus sobre a minha vida. Viver a graça de uma vida, de uma unidade com algo que eu sei onde eu coloquei a minha fé. Eu sei onde eu coloquei a minha fé. Eu não coloquei a minha fé em qualquer irmão. Eu não coloquei a minha fé em qualquer igreja. Eu não coloquei a minha fé em qualquer coisinha. Consegue entender, né? Nós colocamos a nossa fé em Jesus, que veio, que foi e que é. E que é. No Jesus que teve, que me deu de salvação. Então, se vem alguém dizer para mim, isso não é bem assim, eu acolho, eu vou, mas eu vou procurar a verdade. A verdade, porque a fé nos faz viver a verdade de filhos amados. A verdade de filhos amados. Não sair acreditando em qualquer palavra que aparece sobre a nossa vida. Mas espera aí, vai olhar, vai pesquisar. Vamos rezar. Vamos rezar. Né? E o repreender é repreender tudo aquilo que não vem alimentar a nossa fé. O que não alimenta a minha fé, o que não alimenta a minha vida de unidade com a nossa igreja, eu não quero para mim, eu repreendo. Eu vou repreender, não quero. Né? Não quero. Não é fácil. Não é fácil, mas é possível. É possível quando a gente caminha numa caminhada de verdades. Quando a gente fala verdades de fé, né? Nossas verdades, né? É uma verdade que nos liberta. É a verdade que nos traz viver um caminho de santidade
reto com Cristo, feliz. Muito meu coração traz, talvez não pela vivência só do carnaval, que carnaval é essa alegria, como a gente louvava, mas de viver isso na alegria de sermos cristãos, na alegria de sermos filhos amados, na alegria de olhar para o lado aí, você poder compartilhar, nós compartilharmos com os nossos irmãos. Essa alegria que nos une, essa alegria que nos une, né? E aí a gente vai entendendo todo o mover, né, que Deus vai fazendo com a gente. E Jesus, num tempo, né, eu peguei uma passagem para a gente refletir quanta beleza é de Jesus, né? Quando ele faz a oração ao Pai, está lá na passagem de João 17, quem tiver com a Bíblia aí, João 17. João 17, de 20 a 26, só para a gente ver aí a graça da oração, né? O quanto é se colocar em uma oração verdadeira. Todo mundo procurando, quem está em casa aí tiver com a sua Bíblia, João 17, de 20 a 26, que a gente vai refletir um pouquinho agora. Vamos lá? Podemos? Nessa passagem, Jesus, né, ele fazendo ali a oração para o Pai, né? E ele vai implorar ali nessa passagem pela união de todos os que creem. Né? E está escrito assim para a gente. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós, e o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um como nós somos um. Olha só, começa a se colocar no meio dessa palavra. Quando ele diz, dei-lhes a glória que me destes. Ele nos deu a glória, que foi dada também para ele. Para que sejam um como nós somos um. Me perdi. Vamos lá. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade. E o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, como amastes a mim. Ou seja, né? E o mundo reconheça, e nós reconhecemos, que assim como Deus envia o Filho, porque ama a Jesus, mas porque também nos amastes. Nos amastes, né? Pai, quero que onde eu estou, estejam comigo aqueles que me destes, para que vejam a minha glória, que me concedestes, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes sabem que tu me enviaste. Manifestai-lhes o teu nome, e ainda hei de lhe manifestar, para que o amor com que me amaste esteja nele e eu neles. Né? Aqui é uma oração de Jesus ao Pai, de que quando ele vê, ele se dirige ao Pai, pede, se reconhece, pede e pede a Deus por nós. Pede ao Pai por nós. E todo o tempo ele fala, assim como você me ama, você me amaste, assim o amastes. Então a gente precisa se colocar assim como um filho amado.
como filha amada. Filho e filhos amados por Deus. Não sei hoje como é a vida, né? Porque muitas das vezes é difícil a gente se reconhecer como filho e filhas amadas, porque aqui na terra talvez tenhamos experiências de pai e de mãe que não nos torna fáceis. Pegar Jesus e nos conhecer nesse filho amado. Nesse filho amado. Mas é quando o Senhor fala, né? E não rogo somente por esse, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. É preciso que creiamos. De ter experiência de cruz, sim, na nossa vida. Porque se não tivermos essas experiências, a gente não está fazendo experiência de Jesus, estamos? Não. E quantas das vezes a gente quer que afaste de nós, né? A dor, né? Afaste de nós, que Jesus, carregar esse peso, né? Nesse calor, imagina, né? Andar com esse peso. Mas é sabendo que é por algo que eu rogo, que eu sei que lá na frente vai me dar o quê? A fé. Vai me tornar feliz. Porque a minha esperança está sendo reavivada. A nossa esperança. Ela precisa estar arregada, que fala, né? Sendo regada, né? Pelas graças de conquistas pessoais nossas. Por isso é importante se conhecer. Se conhecer. Conhecer a sua fraqueza. Eu conheço, eu vou fazendo um caminho com a minha vida hoje, conhecer as minhas fraquezas. Para que pelas minhas fraquezas eu preciso, né, eu possa ter forças de, assim como Jesus, permanecer na fé. Não sair dela. Não sair dela. Né? Uma fé que é una. Uma fé que vai nos impelindo compromissos. Compromissos. A fé una com um que é a igreja. Uma fé, né, a fé quando ela vai se tornando una é um amor verdadeiro. E se a gente não vive um amor verdadeiro, é porque a nossa fé, ela não está sendo vivenciada como una. Aí ela não tem como se tornar verdadeira. Não tem como. Né? E o amor verdadeiro, a medida do amor divino, exige a verdade. Num olhar comum da verdade que é Jesus. Esta também é uma alegria de fé, quando eu me torno nessa alegria comum com Jesus. A minha fé que se une na alegria de um Jesus que veio até nós. Que veio até mim, que veio até você, veio até nós, né? E uma fé que é alicerçada em Deus. Então, uma fé una é uma fé que é vivida no amor verdadeiro. É uma fé que vai exigir de nós compromissos. Compromissos. Compromissos com a nossa vida espiritual, para que a gente possa abastecer, né, esse nosso coração, a nossa mente, o nosso todo o nosso ser de filho amado. De filho amado. E uma fé que é alicerçada em Deus. Porque aqui, quando Jesus fazia a sua oração, a todo tempo ele ia alicerçando em quem? Em Deus. Em Deus. Vai sendo alicerçada em Deus. E aí é essa fé alicerçada em Deus me torna um com a igreja. Um com a igreja. Quando o nosso Papa nos pede para orarmos, e toda a igreja se coloca em oração, olha que tamanha experiência de unidade. Tamanha experiência de unidade. E só quem sente isso
São aqueles que procuram alicerçar a fé em Jesus. A fé no Jesus que nos torna felizes, que nos torna capazes de amar. De amar. E aí a gente vai aprendendo a amar mais, a desejar mais as coisas de Deus. A gente vai aprendendo, ao se colocar e olharmos para a cruz, olhar para a cruz do Senhor, ver o Senhor na cruz e ali colocar as nossas fragilidades, que para aquele caminho de cruz que Jesus viveu, possa ser na nossa vida hoje um brotar de restauração. Um brotar de restauração. Jesus hoje, né, quer restaurar em nós, durante este tempo que vivemos, estamos ainda vivendo, muitos corações que ficaram, sabe, o que eu percebo assim em mim, no todo da minha vida, com o que eu partilho, de que às vezes a gente quis paralisar, né? Assim como a gente teve que parar a nossa vida, né? Mas não parar Jesus. Não parar Jesus. Não parar Jesus. E se a gente tem uma fé que não é una, se a minha fé não é una com toda a igreja, com aquele que ela não é fé. Ela é vontade própria, ela pode ser tudo, menos fé. Se não é uma fé que me une aos ensinamentos do Cristo, não é uma fé que me une à igreja, ela não é fé. Pode ser qualquer outra coisa, menos fé. A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado também, né? Então, acho que de todas as experiências que Deus, né, hoje quer fazer conosco, diante da palavra, diante do dia, do tempo, deste carnaval, né, é que a gente possa conhecer mais e mais Jesus. Conhecer, querer conhecer mais e mais a Jesus. À medida que a gente vai conhecendo a Jesus e vai colocando as nossas realidades de vida junto nesse conhecimento, vai gerando em nós força de lutarmos por aquilo que estamos vivendo. Talvez no momento de dor, talvez no momento de fazer uma escolha, talvez o momento de discernir para que lugar eu irei, Senhor, né? E aí viver essa graça de Jesus na nossa vida e se permitir, né, que Ele faça morada em nós. Se permite hoje se deixar Jesus fazer morada. Jesus fazer morada em nosso coração, na nossa vida. E aí sim nos ensinar a amar mais, a sermos melhor para os nossos irmãos, a ajudar os nossos irmãos, a compreender as necessidades, não só nossas, mas também do outro. E à medida que a gente vai se permitindo olhar as nossas necessidades com a necessidade do outro, a gente se permite ser filho amado. Não fique preso só no que você hoje precisa. Só você precisa, não. É nos colocarmos juntos, unidos com aqueles que são os nossos irmãos. Jesus, quando veio, Ele sempre quis estar próximo aos seus. Jesus, quando ficava a sós, quando Jesus procurava ficar a sós, Ele ficava a sós para quê, meus amados?
para orar. Para orar. E para orar, para que ele pudesse ser e fazer o melhor para o outro. O melhor para o outro. Seja o que a gente passa na vida hoje. Talvez hoje, para você, para nós, seja parar um pouquinho e orar. Porque estamos fazendo demais. Hoje também isso já foi dito para nós, no dia de hoje. De sermos muita Marta, né? E talvez os acontecimentos da vida, da nossa vida, vêm porque estamos fazendo muito e orando pouco. E aí não tem como, se eu não tenho uma vida de oração, se eu não busco em Jesus conhecer-me e amar e orar, eu não vou conseguir ter uma fé enraizada para nos tornar um com o outro, um com meu irmão. Um com meu irmão. E aí podermos chegar e falarmos, nós somos a favor da vida. Nós somos a favor, sim, da paz. Da paz que busca o reconciliar. Da paz que busca o estar próximo aos nossos irmãos e ali poder viver tantos momentos que seja necessário. Porque faz com que a gente vá amadurecendo a nossa fé. A nossa fé num Deus que quer nos consolar. A fé em Jesus que quer mostrar com os seus caminhos, com a sua vida, a potência que é a nossa vida em Jesus. A nossa vida em Jesus. Porque talvez, né, a gente parar e olhar e pensar como o nosso irmão dava o testemunho dele, a gente não sabe nada, né? A gente tem medo, sou frágil. Mas em Jesus, porque cremos, a gente pode ser, e nós somos, a gente pode não, somos potência. Por isso Deus nos escolheu. Por isso hoje, Jesus vem até nós e vem nos falar, caminha comigo no meu caminhar. Caminhar com Jesus, caminhar com aquele que deve ser o nosso mestre. Muitos mestres estão se levantando no mundo para fazermos ser guiados. Mas queira nós permanecermos desejosos de permanecer sendo guiados pelo Mestre, que é Jesus. Que é Jesus sobre as nossas vidas. Porque hoje, se eu não permitisse ser ainda até hoje, que quero que seja para sempre, o Jesus que eu quero seguir, eu quero sim para sempre. E se um dia eu sair, se um dia eu titubear, eu tenho meus irmãos que vai chegar, Flávia, volta, porque eu falei que eu quero ir até o fim. Eu quero ir, nós queremos ir. Nós queremos ir. O mundo tem coisas, às vezes, que nos agrada muito mais. Ou que pensamos que nos agrada. Mas a alegria, a liberdade de vivermos como filhos amados é muito melhor. Não é melhor? Não é melhor, meus irmãos? Estou falando mentira. A alegria, às vezes, muito melhor de quando a gente chega e fala, olha, eu não fiz dessa forma, mas eu vou fazer dessa. E o outro fala, você é maluca. Eu falo, sou mesmo, mas sou maluca por um pedido que veio do alto da cruz. Porque foi Jesus que me pediu, foi Jesus que pediu a nós. Seja hoje o que Jesus pede aí na sua vida. A você que em casa está acompanhando com a gente, o que Jesus hoje pede para você? É amar mais, é alicerçar mais a sua fé na igreja una, santa,
católica, apostólica, romana, porque essa igreja que me faz a cada dia viver a graça de ressuscitar. É a cada dia a graça de ressuscitar. Seja quando eu me sinto sozinha, seja quando eu me sinto fraca, seja quando a gente se vê numa depressão da vida diante de tantas doenças maléficas, diante de tantas coisas que tiram a nossa forma de pensar. Mas Jesus não. Jesus não. Jesus não tira, meus amados, a força, a graça de uma cruz vivida. De uma cruz vivida com a gente, humano. O humano e o Espírito se unem na graça de Jesus. Porque é assim que Jesus foi para nós, humano e divino. Humano e divino. Jesus sentiu medo, como a gente vai começar a viver agora na quaresma. Quando ele ficou sozinho e o inimigo veio tentar ele, e ele, meu Deus, né? Mas ele não titubeou, porque ele sabe quem o chamou, ele sabe para que veio, porque Deus foi claro com ele, assim como Deus é claro comigo, com vocês, conosco. E viver a graça de cruz é viver uma graça que superabunda todas as outras graças. Superabunda todas. Pode me falar que é melhor eu estar numa praia, pode me falar que é melhor eu estar naquele emprego, mas se foi eu que discerni o melhor para mim hoje aqui, é porque aqui é a nossa graça maior. Talvez o permanecer fiel com a sua família, talvez permanecer fiel com a sua vocação, talvez permanecer fiel no teu emprego e não querer ficar mudando, porque o Senhor quer que a gente encontre de fato o nosso lugar. E o nosso lugar é estar na vontade de Deus, na vontade de Jesus. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E aí, eis-nos aqui, filhos amados, fazer a vontade do Pai, pela graça e vivência de Jesus Filho, que tanto amou, que tanto nos ama, e que nos ensina a amar cada dia mais, e que nos ensina a amar e desejar o melhor para o outro, desejar o melhor para o mundo, acreditar que pela força da nossa fé, da nossa oração, a gente pode derrubar muralhas, a gente pode derrubar barreiras, a gente pode ter fim de uma guerra. Porque eu creio, nós cremos. Assim como foi o pedido da Virgem Maria, a gente crê. Não por crer porque alguém me falou, né? Mas é crer porque nós sentimos. E agora é essa experiência que o Senhor quer fazer conosco. É a experiência que o Senhor quer fazer conosco. Agora a gente vai viver uma graça de colocarmos. O Senhor diz ao meu coração que é necessário que a gente coloque o que ainda nos prende. O que ainda nos prende a viver a alegria e a liberdade da cruz sobre a nossa vida. O que ainda nos prende? O que ainda nos prende? E que a gente possa viver esse momento de oração agora, a nos colocar de pé. O cristão se colocar de pé. Você na sua casa, se puder, fica de pé. Fica de pé. Fica de pé para que a gente possa se inclinar, olhar, louvar, bendizer e fazer um caminho com a cruz sobre a nossa vida. Não tenha medo da cruz, não tenha medo de abraçar a sua cruz. Porque, meus amados, foi abraçando a minha cruz que eu amei mais.
que eu suportei mais a minha dor, que até hoje ainda é dor. Até hoje é falta sobre a minha vida, mas não uma falta que me leva a um desespero, mas é uma falta que me leva a uma alegria verdadeira, a uma alegria de viver, de querer testemunhar, de querer mostrar para o mundo que é muito melhor ser de Jesus. É muito mais feliz, é muito mais feliz. E só permanece vivos no mundo de hoje os que creem, os que confiam, os que entregam a sua vida na cruz. Porque se a gente não crê, se a gente não confia, não há vida, não há vida, não tem vida. Vida nova. Hoje, agora, filhos amados, vamos viver a graça de termos uma vida nova, pela graça de contemplar a cruz na nossa vida, a cruz na nossa vida, e que assim possamos colocar, seu olhar possa se levar para a cruz. Hoje a cruz, eu digo que é a nossa cruz, porque é a minha cruz, a cruz da minha consagração. E se você hoje trilha um caminho dentro da comunidade, é para essa cruz, filho, que está regado a nossa vida, que a nossa vocação se transforma. E você que é de uma paróquia, você que trilha o seu caminho dentro de uma vida cristã, olha para a cruz que nos salva, a cruz que me deu vida. Não uma cruz que só nos deu morte, mas uma cruz que me deu vida, porque eu morri para mim, morremos para as nossas vontades, para os nossos desejos. Então se una agora nela e reze, e ore com a sua vida. Os planos que são meus, vem e me faz sair de mim e me leva a voar em teu amor e alçar o livre voo dos filhos de Deus.